Irmãos, a igreja primitiva, ela serve de exemplo para nós. Amém? Eu vou repetir. A igreja primitiva, talvez alguém nem sabe o que é a igreja primitiva. A primeira igreja, lá de Cristo para cá. A igreja que Cristo fundou, a igreja que os apóstolos deu continuidade, é a primeira igreja. Vou dar um exemplo, a igreja lá de Atos dos Apóstolos. Amém? Como exemplo para nós, tá? A primeira igreja, a igreja que Cristo fundou, né? A igreja que os apóstolos cuidaram dela e deixaram para nós, a primeira igreja, a igreja de Atos, né? Dos apóstolos. E nós vemos muito se falar de como era a igreja em Atos capítulo 2, não precisa abrir, depois você abre em casa. No capítulo 2 de Atos fala muito da igreja primitiva, e eu tenho alguns exemplos que nós temos que usar para nossas vidas, para a igreja de hoje, porque aquilo que é bom a igreja deve trazer para que nós possamos usar isso nos dias de hoje. Temos que usar os bons exemplos, os exemplos bons que a igreja teve, aquilo que é de bom, que a primeira igreja fez. E o que foi que essa igreja fez? Eu já vou dizendo para vocês que é o que nós devemos fazer. E eu tento sempre trazer isso para essa igreja. Sempre eu tento usar como exemplo a primeira igreja. Qual é o primeiro exemplo de bom que a igreja primitiva tem? Eles perseveravam na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Aleluia. Perseverar na doutrina. O que é perseverar? Insistir, ficar na verdadeira doutrina, não abrir, não deixar a doutrina. A primeira igreja perseverava na doutrina. Irmãos, hoje falar de doutrina, muitas igrejas nem falam mais disso. A palavra doutrina já foi esquecida em muitas igrejas. Aqui não, porque hoje é culto de doutrina. Toda terça fala de doutrina aqui, toda. Então a primeira igreja perseverava, continuava na doutrina, perseverava, não saía, ficava, perseverava, continuava, não saía da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Esse é o primeiro exemplo bom que a primeira igreja tem para nós. Qual que é o segundo exemplo? Eles tinham comunhão no partir do pão. Estou usando palavras bíblicas. Comunhão no partir do pão. Pastor, seria comunhão na Santa Ceia? Seria, mas é muito mais do que isso. Comunhão no partir do pão significa comunhão entre os irmãos no momento da ceia, e além disso, quando os irmãos se reuniam para orar, né, de manhã, à tarde ou à noite, eles também participavam junto nas refeições, né? Hoje é café da manhã, café da tarde, almoço é janta. Seria isso. Quando os irmãos estavam juntos, eles participavam juntos da comunhão. Amém? Aleluia. Se eles iam orar e tinha lá o café da tarde, às 3 horas de oração, eles também participavam junto da oração, da comunhão, do partir do pão, né? Repartiam os alimentos, comiam juntos. Amém? Tomavam café juntos, se alimentavam juntos. Havia comunhão entre a igreja. Glória a Deus. O que mais, pastor? E juntos permaneciam em orações, em oração. A igreja primitiva orava muito, irmãos. Eles oravam juntos. Eles oravam, eles marcavam oração e oravam juntos. Por isso que eu digo que é importante a oração aqui. Toda sexta-feira tem oração na igreja. É importante que todos venham participar. É o momento que a igreja tem de comunhão e de oração. Juntos eles oravam. A igreja primitiva orava juntos. Lembra do dia de Pentecoste? Que eles estavam todos reunidos juntos no dia de Pentecoste. Atos 2 também, né? Veio o Espírito Santo e encheu o lugar onde eles estavam, encheu.
todos foram batizados com o Espírito Santo naquele dia, porque estavam juntos em comunhão, em oração. Amém? Perseveravam na comunhão e na oração. Amém? Tem mais ainda. Eles tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Você vai falar, pastor, o que é isso? Tão fácil e parece tão difícil, né? Tinham tudo em comum. Eu vou dizer o que é ter tudo em comum. Você vai ficar meio assustado. Um crente, quando está junto com outro crente, tem tudo em comum, um com o outro. Um crente, quando está com o católico, dá a diferença. Um crente, quando está conversando com o espírita, com o macumbeiro, com o feiticeiro, não tem comunhão. É diferente o modo de viver, o modo de pensar, o modo de falar, o modo de agir. O Deus que serve, se é o verdadeiro ou se é o falso. Irmãos, eles tinham tudo em comum. O que é estar tudo em comum? É quando a gente está junto, você olha, você vê tudo igual o povo, tudo igual, tem tudo em comum. Não tem diferença. Mas quando você está reunido com outras pessoas, que não é da comunhão da igreja, não tem nada em comum. Não se parecem, não falam a mesma coisa, não olham do mesmo jeito, não se vestem do mesmo jeito, não falam, não olham, é tudo diferente. Amém? Então, na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, irmãos. O que eles falavam, batia. O que eles pensavam, batia. Do jeito que eles se vestiam, batia. Do jeito que eles olhavam, sem malícia. Espiritualidade eles tinham. Tanto é que o Espírito encheu todos eles. Eles eram espirituais, não eram carnais. Eles tinham tudo em comum. Eles eram parecidos em tudo. A igreja primitiva. Hoje as igrejas, mas começa a pegar as igrejas, tenta parecer uma com a outra. Não se parece. Uma igreja de um jeito, a outra é do outro, a outra é do outro e a outra é do outro jeito. Hoje cada igreja é de um jeito, irmãos. Não estou falando nem da católica com a crente, estou falando das evangélicas. Tem igreja evangélica de um jeito, tem a igreja evangélica de outro jeito. Por quê? O primeiro item que eu falei, perseveravam na doutrina. Primeiro item. Então não tem nada em comum. Temos que ter em comum com quem? Com quem que nós temos que ter algo em comum? Eu digo para você, com Cristo. Com Cristo. Temos que ter tudo em comum com Cristo. Aleluia! Então eles tinham tudo em comum. Vou dar um exemplo. Quando Cristo andava com os apóstolos, Jesus e os 12 apóstolos. É claro, eles não são perfeitos, os apóstolos. Tanto é que o Judas traiu Jesus. Não tem perfeição, mas tinham tudo em comum, né? Jesus e os apóstolos. Mas não eram os apóstolos, não eram perfeitos. Jesus era o único perfeito. Os 12 tinham em comum, mas tinham falhas. Então quer dizer que a falha existe, até hoje vai existir, tá? Então não espere uma igreja perfeita, porque nem quando Cristo, né, uniu a comunhão com 12, não teve perfeição. Teve traidor, teve incrédulo lá, teve de tudo jeito, falta de fé, incredulidade, né? Teve de tudo entre os 12. A igreja não é perfeita, mas Cristo é perfeito. Amém? Cristo é perfeito. Então a gente tem que buscar ser ou ter algo em comum com o reino a qual nós professamos fé. Nós fazemos parte de qual reino? Qual reino você faz parte? O reino de Deus ou o reino mundano, terreno? A igreja, irmãos, tem que fazer parte do reino de Deus. Começa aqui, o reino de Deus começa na terra, tá?
Se fosse começar no céu, não precisava de igreja na terra. O reino de Deus começa na terra, na igreja. Por isso tem igreja. O que é igreja? Pessoas. O que é pessoas? Pessoas são o corpo de Cristo em comunhão. As pessoas formam um só corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então você faz parte da comunhão. Quando você está numa igreja, você faz parte da comunhão, você faz parte do corpo de Cristo. Pastor, e quem não está na igreja? Não está em comunhão com o corpo de Cristo. Tá? Quem está fora da igreja não está em comunhão com o corpo de Cristo. Quando Jesus vir, Ele vai arrebatar a igreja, o corpo dele, o corpo de Cristo. Quem não tiver em comunhão com o corpo, não adianta que não será arrebatado. Tá? O cabeça é Cristo, a igreja é o corpo. Se você ainda quiser algo além, a igreja é a noiva de Cristo. Lembra da noiva? Noiva. Né? Eu sou noiva, você também. A igreja junta, quando se junta a igreja é noiva de Cristo. Amém? Então Cristo vai vir buscar quem? A noiva. A noiva é a igreja, não é o mundo lá fora. Tá? Tem que ter comunhão com Cristo. Que mais? Tem mais um item. Esse aqui, irmãos, igreja primitiva. Esse aqui vai pegar no pé de um monte de gente aqui. Todos os dias estavam no templo. Todos os dias a igreja primitiva estava reunida. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A semana começa no domingo, todos os dias. Pastor, o senhor vai pedir para a gente vir todo dia? Não vou pedir para vocês virem todo dia. Mas eu fico bobo, que é só 3 dias e tem gente que reclama. É só 3 dias e tem gente que reclama. Ah, pastor, mas tem 4 com a oração. Só 4 dias com a oração. A igreja primitiva é exemplo para nós. Afonso, todos os dias estavam no templo. Sabe por quê? Não se pode servir a Deus só os dias que tem culto. Você tem que servir a Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias é dia de servir a Deus. Ah, hoje não tem culto, mas é dia de servir a Deus. Ah, amanhã não tem, mas é dia de servir a Deus. Então, se tem 4, eu tenho que participar. Se tivesse todos os dias, alguém iria reclamar. Muitas pessoas iriam reclamar. Mas a igreja primitiva era um prazer para eles estar todos os dias na igreja. Eles não tinham internet. Eles não tinham celular. Eles não tinham computador. Eles não tinham a modernidade. Nem carro tinham, era carro de boi. Então eles não tinham essa modernidade. O que afasta o homem de Deus? A modernidade. Hoje nós temos tempo para o computador, para a internet, para o celular, para o Facebook, para o WhatsApp, e temos pouco tempo para as coisas de Deus. Então é um tempo diferente. Mas o que eu quero dizer para vocês? Todos os dias eles estavam no templo. Então, se nós tem 4 dias, nós não podemos reclamar. Vai reclamar com quem? Com a palavra. Atos 2,46. Não é Velho Testamento, é Novo Testamento. Exemplo para nós, a igreja primitiva. Tudo aqui é exemplo bom. 5 exemplos eu dei. Eu dei 5 exemplos. Perseverar na doutrina, comunhão, oração, ter tudo em comum. E todos os dias eles estavam no templo, na igreja. Os irmãos da igreja primitiva eram de oração. Os judeus ainda são assim até hoje. Quem sabe, eles têm 3 períodos de oração diários. 3 diários. 9, 3 da tarde, 6 da noite, uma coisa assim. Sei que é 3 períodos. Né? Eles oram 3 vezes ao dia. Amém? E todos os dias. E aqui no templo, eles iam todos os dias no templo. A Bíblia não é mentirosa, irmãos. Todos os dias eles iam ao templo. Isso era normal para eles. Vou te dar um exemplo, você vai falar assim:
Eu faço isso todo dia. Eu faço isso todo dia. Todo dia eu faço também. Você pega no celular, você entra na internet. Todo dia você faz isso. Todo dia você se conecta à internet. Todo dia. De domingo eu faço isso, eu tenho que usar. Todo dia a gente se conecta na internet. Ou com o computador, ou com o notebook, ou com o celular. Todos os dias a gente se conecta. E porque todos os dias a gente também, né? Não pode ser igual a eles. Todos os dias eles estavam no templo. Amém? Só que esse povo já não está mais aqui, né? Já estão o quê? No seio de Abraão, né? Já estão esperando aí a glorificação. Não tem como, irmãos. Esses 5 exemplos que eu dei, se a pessoa viver isso aqui, ela não tem como. Se ela viver tudo isso aqui, né? É uma pessoa de Deus tremendamente, né? Hoje é difícil encontrar homens e mulheres dessa forma. Falo de mim também, tá? É difícil. Que faz todos esses 5 exemplos. Então agora, hoje a maior dificuldade, qual seria hoje? Hoje, a grande dificuldade dos irmãos, sabe qual é a grande dificuldade? Participar da comunhão e da igreja. As duas grandes dificuldades, comunhão e participar na igreja. Na igreja. Irmãos, é a dificuldade, tá? A maioria dos irmãos tem dificuldade de ter comunhão. Comunhão é o que nós temos aqui agora, todos juntos, na igreja.